orar mais uma vez, pedir ao Senhor que venha ministrar ao nosso coração. Feche os seus olhos, mas deixe o seu coração bem aberto para deixar o Senhor falar com você. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos porque o teu Espírito trouxe os teus filhos até a tua casa. Te louvamos pelo desafio de estudarmos a tua palavra e ouvirmos a tua voz através dela. Nós pedimos que nessa noite o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que ele mesmo venha ministrar ao nosso coração, venha falar às almas aqui, venha falar em cada vida, venha transformar o nosso interior, venha fazer de nós homens e mulheres melhores, venha trabalhar e transformar em nós o que precisa ser transformado. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus que tem cuidado de nós. Pedimos-te que tu possas estar operando e atuando em cada vida e cada coração. Renova as forças físicas de cada aluno, renova as forças espirituais, renova a fé, joga por terra o desânimo, joga por terra as barreiras, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha despertar cada vida, cada coração, e que toda barreira e obstáculo sejam jogados por terra nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, amém. Que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade para passear em nosso meio e para ministrar ao nosso coração. Nós oramos em teu nome, amém e amém. Amém? Pode sentar um pouquinho. Vamos lá, a nossa apostila. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. A galera aí do trabalho de Gálatas pode pegar a cola para começar a anotar, porque hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a carta aos Gálatas. Quem está chegando agora, nós estamos estudando as epístolas paulinas. E hoje nós vamos entrar na epístola aos Gálatas. E depois vamos estudar a epístola aos Efésios. Carta de Paulo aos Gálatas. E como a carta aos Gálatas é a carta do nosso trabalho, é uma das cartas do nosso trabalho, né? Quem quiser aproveitar a deixa, já pode fazer as anotações e aproveitar para anotar isso aí. Bom, vamos lá. Vamos deixar aberto em Gálatas e vamos aprender um pouquinho sobre Gálatas esta noite. Vamos deixar a nossa Bíblia aberta no primeiro capítulo de Gálatas. Bom, como a gente tem falado aqui, né? A carta aos Gálatas, ela é considerada, né, ou classificada como a carta magna da liberdade cristã, porque Paulo ele vai tratar da liberdade em Cristo na carta aos Gálatas. O que é ser livre em Cristo? Porque às vezes a gente confunde liberdade com libertinagem, né? Tem gente que acha que liberdade é libertar. Eu sou livre, então eu posso fazer tudo que me dê na telha. Eu vou soltar a franga à vontade, que não tem problema. Ser livre não é isso, né? Até porque, de acordo com a Bíblia, a verdadeira liberdade, ela só é liberdade com responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade, né? Então, a carta de Paulo aos Gálatas, vamos recapitular aqui. Nós falamos na semana passada, retrasado, que tudo o que eu preciso conhecer de Paulo, a gente só vai encontrar em Atos dos Apóstolos, que é o livro que vai contar da história de Paulo. A partir do capítulo 9 de Atos, eu tenho a trajetória da vida do apóstolo Paulo, os lugares por onde ele andou, as viagens missionárias. E nessas andanças missionárias ele fundou algumas igrejas. Algumas igrejas que Paulo endereçou e enviou carta, ele não fundou, como foi a igreja de Romanos, né? A gente falou aqui que Paulo não fundou a igreja de Roma, mas algumas outras igrejas ele fundou, né? Por exemplo, Coríntios ele fundou, né? Essa carta aos Gálatas, a gente vai encontrar, na verdade, não é um lugar chamado Galácia, é uma região chamada Frígio-Gala, né? É uma região frígio-gálata. É uma região da Galácia, que, na verdade, é dividida em Galácia do Norte e Galácia do Sul. Essa parte, né, da Galácia do Norte, da Galácia do Sul, você vai, mas onde que eu encontro isso na Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Você vai encontrar uma região que Paulo passou na sua segunda viagem missionária. Você vai encontrar Derbe, Listra, Icônio, esses nomes complicados que a gente acha difícil de gravar. Essas cidades todas faziam parte geograficamente dessa região frígio-gálata, né, que era parte da Galácia do Sul.
exatamente onde Paulo passou na sua segunda viagem missionária e depois escreveu essa epístola aqui. Bom, como toda carta ou toda epístola tem um propósito, por que razão Paulo escreveu essa carta? Eu disse que é considerada a carta magna, escutem isso, a carta magna da liberdade cristã. Na carta aos Gálatas, que é uma carta pequenininha, Paulo vai tratar de assuntos seríssimos sobre o que é ser livre em Cristo. A gente, às vezes, não entende o que é ser livre em Cristo, né? A gente canta, às vezes, tem um louvor aí, onde está Rose, né? Um louvor do Fernandinho, que a gente canta assim, eu sou livre, eu sou livre. Lembra? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Às vezes a gente mesmo não sabe 100% o que é ser livre em Cristo, né? Então, por que Paulo escreveu? Porque Paulo passou nessa região na sua segunda viagem missionária, evangelizou essa cidade de Derbe, Listra, Icônio, Pisídia. Você vai ver isso lá em Atos 13, Atos 14. Ele passou para aquele canto ali todo nas viagens, nas andanças missionárias, e evangelizou essas cidades ali da Galácia do Sul, tá? Evangelizou por ali, por aquela região ali. Hoje, essa parte, que é a parte central da Galácia, geograficamente hoje, é onde? É uma parte da Turquia, né? Porque a gente precisa entender a distância daquela época, né, para hoje. Então, a gente hoje não tem aquele mesmo lugar, não é mais do jeito que está, né? Hoje é a Turquia, pertence à parte central da Turquia, tá? Então, veja bem, vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Por que Paulo escreveu? Paulo escreveu por quê? Na verdade, essa carta é uma batalha, como se Paulo estivesse travando uma batalha pela fé, pela liberdade cristã. É uma carta, tipo assim, um boom explosivo. É como se fosse Paulo estivesse fazendo um manifesto. Como eu estou protestando, Todo mundo sabe o que é um protesto? É como se Paulo estivesse fazendo um protesto, né, na bronca, por causa da perversão da graça de Deus. O que é perversão? É perverter uma verdade, né? Paulo passou por ali, evangelizou. O que Paulo evangelizou? O que ele falava sempre, o que ele evangelizava sempre. Paulo pregava o evangelho da fé. Todo mundo está ligado no trono? Ele passava e pregava, salvação é só pela fé. Como diz Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, no processo da reforma, algumas verdades da reforma são escritura sola escritura, né? Somente a escritura. E uma outra verdade da reforma né, que salvação não é por obras, é pela fé, né? Então, Paulo pregou o evangelho da fé. É graça em Jesus, Jesus o Salvador, Jesus salva e ponto final. Lembra que a gente trabalhou isso em Romanos, né? Romanos é a carta que vai dizer, existe um método para salvar o homem. Esse método não é obras, esse método é fé. Ninguém pode mudar o método que Deus determinou. Não dá para ser salvo pelas obras? Não dá para ser salvo com um santinho? Não dá. Não dá porque Deus já determinou que a única maneira da salvação é pela fé. Mas pela fé em quê? Na cadeira, na parede? Pela fé em Jesus Cristo. E se ele determinou que o método é esse, eu não tenho como anular o método que ele já determinou. É a salvação pela fé e ponto final. Aí Paulo passou por ali, pregou isso, ensinou. Então fundou uma região de igrejas, né, com a pregação do evangelho. Um tempo depois, uns judaizantes, e vocês vão observar esse termo, porque a maioria das cartas de Paulo tem embate com os judaizantes. Ele vai encontrar judaizantes que começaram a pregar um monte de coisa contrária e começavam a acusá-lo de que ele era um falso apóstolo. A 2 Coríntios é isso aí. Você não é apóstolo coisa nenhuma. Você é um apóstolo de mentira, de merreca. Você é uma porta de mentira, você é um charlatão. E Paulo, algumas vezes, ele escreveu para defender o seu apostolado, como foi o caso de 2 Coríntios. Ele falou, se eu não sou apóstolo, vocês não poderiam estar aqui. Lembra que a gente falou semana passada? Se eu não sou apóstolo, então os frutos do meu apostolado são vocês. Vocês são a minha carta viva. Vamos supor, alguém fala assim, não, porque a pastora Marlete não é pastora coisa nenhuma, ela é uma fajuta. Estou dando um exemplo, né? Ou de qualquer outra pessoa. Mas eu aprendi com os meus pastores, né?
meus líderes que me discipularam antes de eu ser pastora, porque eu já falei várias vezes que eu fui ovelha também, sentei na cadeira, sentei no banco, né? Às vezes a gente quer liderar, mas não quer submeter a liderança nenhuma, mas quer liderar. Mas não é verdade, né? Quem nunca se submete, aprenda isso. Se você não aprender a submeter-se, você não pode liderar. Não existe isso. Eu vou liderar, eu vou mandar num pedaço, eu sou a última Coca-Cola do deserto, mas você não quer submeter a liderança de ninguém. Sabe como você vai liderar? Nunca, nunquinha. Porque Deus não é burro. Deus é sábio e inteligente. Não é verdade? Está ligado no trono? Jesus já começou a falar aqui, deixa eu ficar quieto, senão eu vou apanhar e vou levar coça. Né? Ninguém, nem eu, nem você. A gente não pode liderar sem primeiro aprender a submeter-se. Está todo mundo ligado no trono, gente? Tá? Mas não concordo não, que aquela pastora manda em mim, não. Não vai mandar em você. Ela é governo que Deus determinou e ponto final. Acabou. Liderança é hierarquia, determinada por Deus. Deus escolhe para liderar e ponto final. Botou sobre você, uma mulher, um homem, não concordo que mulher mande em mim na igreja, não concordo não, só homem. Fala sério, você merece uma coça, hein? Está na hora de você levar uma coça. Sabe por quê? Porque você, como homem, você manda na sua família. Na igreja, quem manda é Jesus. Você pode aplaudir? Amém? Jesus manda na igreja, não é o homem que manda. Quem manda na igreja é Jesus Cristo, tá? Por isso que eu amo Paulo. Paulo, ele diz assim, em Cristo, eu amo Jesus, que Jesus que resgatou a mulher, né? Mas Paulo vai dizer, em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque Cristo é tudo em todos. Você pode aplaudir? Tá? Quem fala isso é Paulo, tá, meu filho? Se você não concorda, não dá a coça em Paulo, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Pega ele na esquina e dá uma coça nele. Quem fala isso é ele, né? Não há macho nem fêmea em Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Então, macho e fêmea é só para o casamento. Você está entendendo o mistério? Amém, irmãos? Amém, tá? Então, veja bem. Aí Paulo evangeliza, ele fala sobre a fé. Ele fala salvação pela fé. Aí os judaizantes passam por lá e falam assim, vocês têm que falar, está tudo errado. Se Paulo aí ensinou vocês errado, vocês têm que fazer o seguinte, ele falou que é só pela fé, está errado esse negócio aí. Vocês estão viajando na maionese, vão escorrer, porque esse negócio de salvação pela fé não dá certo, não. Vocês têm que, para ser salvo, vocês também precisam circuncidar-se. Troque miúdo, o que significa circuncisão? Vocês têm que voltar ao rito da lei. A salvação não pode ser só pela fé. Vocês têm que ter a fé, mas também têm que fazer o ritual da circuncisão. Vocês têm que voltar ao legalismo da lei para serem salvos. Aí, quando chegou o vídeo de Paulo, como é que é? Estão ensinando isso lá? Estão pregando outro evangelho que eu não ensinei? Eu não ensinei nada disso, eu não preguei nada. Pois é, Paulo, estão ensinando lá que para ser salvo tem que circuncidar, tem que cortar o pinto, tem que fazer esses negócios todos, tem que fazer o ritual da lei, tem que oferecer sacrifício, não pode comer carne, não pode comer aquilo. Para ser salvo tem que fazer isso tudo. Aí Paulo, então eu vou escrever uma cartinha básica para eles, para descer o cajado sobre ele. Aí nasceu Gálatas. Gálatas, na verdade, é um descer de cajado. Lembra que a gente falou? É uma carta explosiva, por quê? Porque Paulo, ele deixa de lado aquela antiga saudação apostolar, né? Ele só introduz o nome dele e começa a descer o cajado logo. Ele já começa a carta, ele estava tão na bronca, como diz meu neto, estou chuteado, vovó, eu estou na bronca, né? Aí começa a descer o cajado, porque ele estava a pé da vida. Porque eu não acredito que vocês ouviram o evangelho da fé, agora vocês estão voltando para o legalismo da lei? Não estou acreditando nisso. Então, ele desce, é como se fosse um retrocesso. É parecido com o hebreu, né? Vocês aprenderam de uma forma, agora vocês estão abandonando para acreditar em outra coisa que eu não ensinei? Aí ele desce o cajado e surge a carta aos Gálatas, né? Então, é a carta da liberdade cristã. Por quê? Porque aqueles judaizantes são os falsos mestres. Eles ensinavam assim, olha, esse negócio de Paulo falar, e vou trocar em miúdo, o que eles ensinam? Então, ele está falando que é só pela fé. Cara, não é negócio de pela fé, não. Se Paulo está, maluco. Sabe por quê? Aí eles justificavam assim, porque se vocês são salvos só pela fé, vocês vão baratear a graça. Aí surge o antinomismo, é um sistema
né, chamado antinomismo. O que é o antinomismo? Não sei se vocês já ouviram falar. Antinomismo é baratear a graça. Essa é pela fé, então solta a franga direto que vocês estão salvos, não tem problema nenhum. Parecido com aquele negócio que você conhece, está ligado no trono, né? Quer dizer, é baratear a graça. É só pela fé, eu posso soltar franga, cair na bagaceira, que eu vou ser salvo do mesmo jeito, eu não estou nem aí, não tem problema nenhum. É uma graça barata. Aí é por isso que Paulo vai dizer no capítulo 5, vocês são livres em Cristo, mas não usem da liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Por isso que ele escreve isso. Eu sou livre, mas porque eu sou livre, vou dar ocasião à carne? Não, eu sou livre em Jesus. Eu sou livre, beleza. Então posso ir para o barzinho, beber, para boate, que não sei o quê, porque no final das contas eu estou salvo do mesmo jeito. Fala sério, merece uma coça quem pensa assim, né? Aí a gente pensa assim, fala sério, a gente rala pra caramba, não bebe, não fuma, não faz nada de errado, e no final o outro vai... a gente não acha isso esquisito? Então, Paulo fala, não, salvação é só pela fé mesmo, é só pela fé. Mas não é porque eu estou salvo pela fé que eu vou cair na bagaceira do pecado e fazer um monte de coisa errada achando que a fé vai me salvar. O fato de eu ser salvo pela fé não dá a mim o direito de viver na prática do... Não dá. Então, é isso, sobre isso que Paulo vai escrever na carta aos Gálatas, tá? Vamos lá para a gente ler um pouquinho na apostila? Vamos lá. Autor, apóstolo Paulo, tá? Propósito, auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres. Página 8. Auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregaram que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. Persuadir os Gálatas de que a circuncisão não é necessária para a salvação. Vocês não vão ser salvos pela fé só, não. Vocês têm que voltar a praticar todo o ritual dos judeus. Aí vocês vão conseguir ser salvos. Quer dizer, isso é um acréscimo, né? Na verdade, a gente sabe que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele anulou qualquer outro sacrifício humano. Todo mundo entendendo no trono? Todo mundo? Porque se Jesus, se eu precisasse fazer algum sacrifício, anularia a salvação pela fé. Lembra que a gente sempre fala isso aqui? E nós ainda vamos estudar essa matéria. A gente ainda não chegou nessa matéria, mas a gente sempre tem falado aqui. Qualquer sacrifício que o homem faça para encontrar salvação, ele anula o sacrifício do Calvário. Não é? Sabe por quê? Por isso que a gente bate nessa tecla aqui. Qual é a diferença do cristianismo para as demais religiões? Vamos pensar um pouquinho. Tem uma diferença crucial. Qual é a diferença do cristianismo genuíno para as demais religiões? Tem religião no mundo todo? Tem. Se a gente pudesse citar aqui, né? Tem Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, tem islamismo, tem cultura cristã, tem cultura racional, tem ou não tem? Budismo, confucionismo, vamos por aí fora, né? E a gente poderia citar várias delas, várias. O mundo inteiro está cheio de religião, e por aí fora vai. Todas elas falam de Jesus? Falam. Falar de Jesus é a coisa mais fácil que tem. Qual é o ser humano que não fala de Jesus, de Deus, quando dá uma topada? Ai, meu Deus! Mas ele fala assim, eu sou ateu, não acredito em Deus. Eu falo, rapaz, tu é ateu, acredita em mais do que tu imagina. Mas como assim? Quando você dá uma topada, você fala o nome dele, como é que você diz que não acredita nele? Não acredito em Deus, pastor, eu sou ateu. Aí dá uma topada, ai, meu Deus! Acredita em eu que acredito, né? Mas o fato de acreditar em Deus por si só, a gente diz, pastor, mas então se a pessoa acredita em Deus, então a pessoa está salva, porque ela acredita em Deus. E aí, certo ou errado, gente? Tá. Então, quer dizer que... Eu vou confundir um pouquinho a cabeça de vocês para a gente brincar um pouquinho fazendo trocadilho. Então, quer dizer que acreditar só em Deus não basta? Sim ou não? Por quê? Tá, então veja bem, qual é a diferença das demais religiões para o cristianismo? Guardem isso. Todas as religiões, qualquer que seja ela, sem exceção, tá? Qualquer uma delas, você pode dar o nome kardecismo, espiritismo, umbanda, qualquer uma, é um esforço do homem para chegar a Deus. Certo ou errado? Certo. O homem, ele se esforça para chegar a Deus. Então, ele faz coisas. Ele sobe escadaria de 300 e poucos degraus, ou não é verdade? Ele vende o santinho, ele vende livro na porta, certo ou errado? Pastor, mas Testemunho de Jeová vende... talvez você não conheça a fundo a realidade do Testemunho de Jeová,
Mas se você estudar a fundo, você vai ver que, no fundo, a conotação é essa. Tem que vender, quanto mais livro vender, mais pontos você consegue, aí tem o resumo da ópera deles lá. Mas é sempre um esforço, qualquer religião, é um esforço do homem para chegar a Deus. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Não vamos julgar, veja bem, não vamos julgar ninguém, porque um dia nós tivemos a posição dele também, tá? Quero deixar isso aberto aqui. Não vamos julgar se eles fazem isso com intenção ou sem intenção, porque nós não somos juízes de nenhum deles. Amém, irmão? Eles são pessoas que precisam da salvação de Jesus, tanto quanto você um dia obteve a sua. Então, não cabe a mim e a vocês, nós não somos juízes. Porque eles estão errados um dia, a gente pensou, porque tivemos os olhos cegados pela ignorância, a gente fez a mesma coisa, não é verdade? Qual o brasileiro no Brasil que não foi católico? Não é? O que é? Católico, romano, apostólico. Fala sério. Não sabia nem o que era. Fazia crisma, era ou não era verdade? Fazia crisma. Eu vou dizer assim, eu saí pelo gongo porque talvez eu tenha sido uma exceção, mas eu estudei dentro de um colégio católico. De freira mesmo. Tive professores padres, freiras, e seria noviça, se eu não tivesse me alcançado ali dentro. Ué, mas alcançou a senhora dentro do colégio católico, acredite se você quiser. É? É. Mas a senhora fez crime? Não fiz não, porque eu saí pela tangente, não fiz nada disso. Eu dei meu jeitinho de sair pela tangente, porque eu não acreditava naquilo. Mas então, por que a senhora estudou ali? Por obediência a pai e mãe. Tá? Detalhe, porque eu era menor de idade, onde Deus me colocou, eu estudei. Tá? Mas, veja bem, mas foi ali que Jesus falou meu coração, através de uma colega que me evangelizou dentro ali, camuflada, porque o colégio era de padre e ninguém podia saber que tinha crente ali dentro. Mas Jesus me alcançou ali dentro. Amém? Quando Deus quer te alcançar, alcança você em qualquer lugar. Porque Deus não está preso a lugar. Deus não está preso a nenhum lugar. Ele alcança onde estiver. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, veja bem. Agora, qual é a diferença das religiões para o cristianismo? A diferença é crucial. A diferença é que as demais religiões, todas elas sem exceção, o homem se esforça para ir a Deus. No cristianismo, Deus desce até o homem. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Ele desceu, não é verdade? E ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Ele desceu. O Emanuel não é Deus conosco? Então, o Emanuel, ele não é a palavra que se né? A palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo aí não é grego, palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Palavra é o quê? É comunicar. Eu só me comunico com você se eu tiver palavra. Jesus é a comunicação entre o homem e Deus. Então, o Emanuel, Deus conosco, ele desceu do céu para vir até o homem, encarnado. Não é reencarnado, é encarnado, em forma de homem, de pessoa. Então, nas religiões do mundo todo, o homem se esforça para ir a Deus, mas no cristianismo, Deus vem ao homem. Porque ele desce do céu para resgatar o homem na terra. A diferença é crucial. Eu não preciso... Qualquer sacrifício que o ser humano faça para ir a Deus, anula a obra do Calvário. Porque Jesus já fez o sacrifício por mim e por você. Você pode aplaudir a ele? Amém? A reencarnação é uma doutrina do kardecismo, né? do espiritismo de Kardec, né? E a reencarnação ela tem como objetivo, de acordo com eles, né? O seguinte: o ser humano, a pessoa vai reencarnando várias vezes, as sucessivas reencarnações vai nascendo em outras pessoas, e cada reencarnação, 1, 2, 3, essa pessoa nasce melhor, ela se aperfeiçoa, e ela chega a um ponto, nível de perfeição, que ela se torna perfeita e encontra a salvação. Aí, quer dizer, anula o Calvário, certo ou errado? Se precisa reencarnar para poder conhecer a Deus e para chegar aí, para alcançar a salvação, Jesus morreu em vão. O problema das religiões é que eles querem sempre alguma coisa a mais além de Jesus. O cristianismo é só Jesus e ponto final.
Não precisa de mais nada. Jesus morreu, salvou e ponto final. Ah, mas eu não concordo com isso. Não, aí é um problema que você vai ter que resolver com Deus. Porque Jesus, ele fez isso para que ninguém precisasse fazer mais nada. Ele já fez por você. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, veja bem, vamos voltar para a apostila agora. Auxiliar os cristãos da Galácia, né, a resistir aos falsos mestres, que pregaram que só era salvo quem acrescentava a fé, o mérito da obediência à lei. Agora, vamos lá para a carta aos Gálatas. Abre lá comigo na Bíblia agora. Vamos lá para a gente, um pouquinho, só para a gente ter noção do que, como Paulo está furioso, bravo, muito bravo com os Gálatas. Ele vai abrir com a saudação famosa epistolar, né? Ele fala: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos meus, companheiros da Igreja da Galácia, graça e voz, né? Aí, o graça e voz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, agora, no versículo 4, ele vai falar, no versículo 4, só o versículo 4, ele vai falar do plano da salvação. Olha, o qual, esse Jesus Cristo, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, a gente já tem aqui que Jesus ele não morreu por causa da fatalidade do homem. A gente pode dizer, coitado, Jesus morreu porque Judas traiu. Jesus morreu porque os judeus traíram, crucificaram. Jesus morreu porque o Sinédrio julgou. Jesus morreu... Olha, todos esses fatos corroboraram para o cumprimento da promessa do Pai e para o cumprimento do propósito, vou usar propósito, que era que Jesus morresse para salvar a humanidade. Não existe para Deus acaso. A gente estuda dentro da Escritura, existem instrumentos. Todos os instrumentos na Terra concorrem, no final das contas, para o cumprimento da vontade de Deus. Você não é uma peça alienada fora de um tabuleiro de xadrez. Vou usar essa expressão para a gente entender melhor. Nenhum de nós é uma peça fora de um tabuleiro. Você não está aqui, você está por causa de um propósito de Deus. Todos os instrumentos na morte de Jesus, tá? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quer dizer, então Deus tem uma vontade soberana. Judas colaborou, os judeus colaboraram com a morte, o Sinédrio colaborou, tá? Mas, no final das contas, concorreu tudo para o cumprimento da vontade de Deus. Porque se Jesus não morresse, você estaria onde? Eu e você? No inferno. Então, Jesus tinha que morrer, não tinha? Mas, para Deus cumprir a vontade dele, o que Deus fez? Deus usou Judas, usou os judeus, usou Judas para trair, lembra? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Usou os judeus para mandar crucificar. Usou o Sinédrio, né, para julgar Jesus, não é verdade? Né? E usou os romanos para o instrumento de crucificação, que era a cruz. Por quê? O judeu, na lei judaica, de acordo com a lei judaica, o crime de Jesus não era passivo de crucificação. O máximo ali era apedrejamento, não era cruz. A cruz não era um instrumento romano de morte. A cruz era um instrumento, aliás, a cruz não era um instrumento judaico. A cruz era um instrumento romano. Só os romanos e os bárbaros matavam por crucificação. Então, Deus pensou, bom, eu tenho que cumprir a minha vontade. Meu filho tem que salvar a humanidade, então eu vou usar os caras que eu quero usar. Aí usou Judas, vou mandar um cabo que eu sei que ele vai trair ele. Agora eu vou mandar aquele povo ali, que tem o negócio da cruz, eles vão pegar e vão botar, eu vou usar esse povo aí. Vou usar os judeus, porque os judeus vão mandar soltar a Barrabás. Você acha que Deus não sabe disso? Que Deus, coitado de Deus, levou uma rasteira, não sabia de nada disso. Ele que dá uma rasteira em você. Mas não é? Porque ele já sabe de tudo. Então, Jesus não morreu por acaso, nem por acidente. Nem esses instrumentos aí foi um acaso ou um acidente. Eram peças todas no tabuleiro do xadrez de Jeová, vou usar essa expressão de brincadeira, que ele manuseou a peça para lá e para cá. Não, agora eu vou cumprir o que eu quero. E vou fazer cumprir as profecias da minha palavra, porque o meu filho tem que morrer. Porque se ele não morrer, não tem salvação para a humanidade. Sim, sim. Mas isso não anula a responsabilidade de cada um de nós. Nós somos seres responsáveis.
Não é verdade? Né? Eu sou responsável. Se eu fizer uma burrada, eu tenho perdão de Deus? Eu tenho, mas eu não vou pagar a consequência do que eu fiz? Tenho. Então, Judas, ele foi um instrumento que Deus permitiu usar, porque Jesus tinha que morrer, né? Mas ele, quando vendeu por causa da ganância. Não foi porque ele era bonzinho, ele era ganância. Ele queria dinheiro, queria ou não queria? Queria. Ele roubava lá no colégio apostólico, ele segurava a bolsa do colégio apostólico, era como se fosse hoje nada como tesoureiro. Então, ele mexia lá no dinheiro manuseiro, ele queria grana, né? Depois, ele teve remorso, mas ele se arrependeu. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso, diferente de arrependimento, tá? Arrependimento foi Pedro, Judas teve remorso. Aí foi lá, né? Mas ele era responsável. Embora ele tivesse já expliquei isso aqui uma vez, ele tivesse o perdão de Jesus também, porque a oportunidade para ele, Jesus também deu. Mas ele não aproveitou a oportunidade. Aí morreu torturado pela consciência. Não tem coisa pior no ser humano que a tortura da própria consciência. Os nossos antigos avós, bisavós, diziam assim, quem não deve, não teme. Agora, quem deve, meu filho, dorme com aquele inferno na mente, né? Caraca, tem que consertar, meu Deus, não sei o quê, o que eu fiz, o que eu fiz. Porque não consertou o que tinha que consertar, a oportunidade não faltou para ele, não. Jesus estendeu a mão de amor e o braço, tanto quanto estendeu para Pedro, mas ele preferiu o caminho do remorso e foi lá e se enforcou. Mas o problema dele agora deve estar lá no inferno, com certeza, né? Então, a gente fica... Não é? Mas não é? Porque... Então, vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Vamos voltar agora para Gálatas, né? Agora, olha o versículo 6 aí, ó, olha como é que Paulo introduz, ó. Admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Está vendo? Paulo pregou o evangelho da graça. Aí os gálatas estavam deixando para trás, estavam agora querendo um evangelho do legalismo, a graça, a fé, mais a circuncisão, mais a lei, mais o ritual da lei. Aí, Paulo, eu estou admirado. Como é que vocês puderam abandonar o que eu ensinei e vocês estão voltando agora o evangelho, né? Um outro evangelho, o qual não é outro. 7. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é uma perversão, gente? O que é uma perversão? O que é uma perversão? Quem sabe o que é perverter? É distorcer. Perversão é distorcer a verdade. Interessante. Perversão não é a negação daquela verdade, mas é distorcer essa verdade. Então, quer dizer, eles misturavam o pacote ali, né? A farinha estava misturada. Não, é a fé? Não, pela fé mesmo. Mas também tem que ter isso aqui. Você tem que circuncidar, tem que cumprir o ritual de Moisés para vocês encontrarem a salvação. Não pode ser só pela fé, não. Aí Paulo, mas não ensinei isso. Aí Paulo desce o cajado em cima dele, né? Vamos lá. Às vezes a gente fala assim, porque aquele pastor lá desce o cajado, aquela pastora desce o cajado. Quando for necessário, tem que descer o cajado. Filho, sinto muito, não é verdade? Quando a igreja de Jesus na terra, tem hora que ela precisa de consolo. O Espírito Santo não é burro. Quando precisa de consolo, ele vai descer, ele vai dar um consolo. Quando a gente precisa de exortação, ele vai descer uma exortação. Quando precisa de direção, ele vai dar uma Por isso que a profecia, de acordo com Paulo na carta aos Coríntios, né? A profecia, Paulo diz que a profecia, ela tem uma tríplice função. Ela exorta, ela consola, e o que mais? E ela edifica. Então, ela tem uma tríplice função. Tem hora que Deus vai usar um profeta para confortar e consolar. Tem hora que Deus vai usar um profeta para descer o cajado. O grande problema nosso hoje em dia é que a gente só guarda a profecia boa. Fala sério, né? Eis que te digo assim, tu vai ganhar um BMW. Maravilha de Jeová. Aí, quando fala assim, eis que digo, tu tem que consertar o altar. Ih, estou fora, fui, não é de Deus, não. Mas não é verdade? Mas não é? A gente não gosta, a gente acha que não. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que a gente precisa. Eu costumo dizer que a igreja de Jesus na terra, ela não pode viver, Marlete vai entender, ela sabe o que eu estou querendo dizer. Nós que somos pastores, as lideranças evangélicas, de uma maneira geral, a gente precisa entender que a gente não pode ter o espírito de Arão. A igreja, ela não pode viver dentro do espírito de Arão. O que eu quero dizer? Arão foi uma liderança em Israel que deu ao povo o que o povo queria.
Lembra de Arão, que ajudou Moisés lá na trajetória do deserto, não foi? Moisés sobe no monte lá, fica lá 40 dias lá para Deus falar com ele no mistério das tábuas, né? Lá do negócio do tabernáculo também fica lá, né? Aí quer dizer, 40 dias aí o povo, ih, Arão, sei não, Moisés está demorando muito para descer. Cara, ele esqueceu de você aqui embaixo, hein, rapaz, tu tá frito. Ele deve ter morrido lá. E você vai fazer o que aí? Faz o seguinte, rapaz, dirige a gente. Dirige, porque ele não vai descer mais, não. Dirige. Faz alguma coisa para nós aí, faz alguma coisa. Faz alguma coisa para nós. Aí o que Arão fez? Não pensou 2 vezes, né? Pois é, beleza. Rapaz, vai lá no meio do povo, pega o ouro do povo, pega tudo que o povo tem de joia lá, pega tudo. Bacia, panela. Olha que interessante, A bênção de Israel, quando saiu do Egito, que foi a riqueza. Mas Israel saiu rico do Egito? Saiu. Eu não sei, me pergunte como, que eu não sei explicar essas maluquices de Jeová na terra. Não sei. Eu não sei como que um povo escravizado durante 400 anos consegue sair rico. Eu não sei explicar. Na dimensão humana, eu só consigo entender que Jeová indenizou eles. Você concorda comigo? Eles foram indenizados, né? Jeová é o Deus que indeniza. Eles ficaram escravizados lá, fazendo tijolo de palha, não tinham salário, foram escravos lá, e Jeová, eu vou fazer meu povo sair rico. Pede panela, pode pedir. Pede panela de prata, de ouro. Pede que eu vou dar uma ordem assim, rapidinho, vocês vão sair. Pede antes que eles desistam de dar. Lembra disso, mais ou menos? Às vezes a gente demora muito, acabou a oportunidade. Não tem gente assim, acorda, lerdo. A Jeová fala assim, faz isso. Depois eu faço. Depois eu vejo. Faz a inscrição lá. Depois eu vejo. Que pena. Acabou. Quem manda você deixar passar a oportunidade? Acorda. Mas não é? Então, quer dizer... Pois é, Jeová, isso aí. Pois é. Né? Olha só. A gente não pode demorar para fazer o que Deus mandou você fazer. Deus mandou Moisés, olha só, vai lá, manda o povo pedir vasilha de prata de ouro, que eu vou fazer vocês saírem ricos daqui. E o povo foi e pediu. Aí Deus deu a ordem, os primogênitos morreram, tiveram que sair rapidinho, nem puderam, né, não tiveram tempo nem de se vestir direito, porque tinha que sair rápido. Esses mesmos objetos de ouro e de prata foram os objetos depois que se tornou a razão da idolatria. Porque eles, né? Eles derreteram aqueles objetos todos, fizeram um buril, um bezerro de ouro e idolatraram. Quando Moisés desceu, Moisés, estou irado, vou dar na cabeça no quengo de todo mundo. Não foi assim que ele fez? Porque ele estava tão irado, porque eu vou quebrar esse. Que povo é esse? Fala sério. Quer dizer, porque Moisés ficou 40 dias lá, eles não esperaram. Porque o povo pediu a Arão, faz-nos um bezerro para nós, para que a gente possa adorar também, como os outros povos têm. Que maravilha, fala sério, esse cara merecia uma coça. Aí ele fez o que o povo pediu e deu o que o povo queria dar. Liderança não pode dar o que o povo quer, tem que dar o que o povo precisa. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, veja bem, a gente vai voltar para lá, para o texto bíblico. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema, quem sabe o que significa anátema? Maldito. Se alguém pregar um outro evangelho, por que Paulo fala? Porque eles estavam ouvindo os judaizantes que estavam mandando ouvir, dar crédito a um outro evangelho que não era o evangelho que Paulo pregou. Então, que seja maldito essa pessoa que está pregando outro evangelho. Por isso que a gente fala, a igreja de hoje, a igreja moderna, que somos nós, não pode dar ouvido a qualquer vento de doutrina. Como é que vai mudar o evangelho da graça para dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, não, pelas obras pode ser salvo, nós vamos fazer obra social que vai salvar o mendigo, morador. A gente tem que fazer isso tudo, mas temos que ter consciência que isso não salva ninguém. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, veja bem, o grande problema da igreja cristã é que, ao longo do século, ela não soube manter um equilíbrio da coisa. Ou vai para um extremo, ou vai para o outro. Não, é só pela graça, então a gente levou anos.
esquecendo que o outro irmão era um ser humano, precisava comer, não é verdade? Aí a gente não quer saber disso, não. É só pela fé, só evangelho pela fé. Então, não vamos ajudar ninguém. A gente não ajuda o irmão crente, não ajuda o pobre, não ajuda ninguém. Aí a gente sai desse extremo, vai para o outro. Não, agora vamos fazer missão integral, missão não sei de quê, missão não sei, tem que salvar o corpo, tem que salvar tudo, tem que arrumar emprego para todo mundo, tem que dar emprego para poder salvar o cara ter uma vida digna. Ninguém tem vida digna sem Jesus. Você pode dar um emprego para ele que for. Se ele não tiver Jesus, ele continua sendo miserável interiormente. Amém, irmão? Amém? Eu não estou dizendo que a pessoa não mereça. Todo mundo merece um emprego digno. Todo mundo merece, até porque a nossa Constituição fala sobre isso, né? Mas falar uma coisa, cumprir a outra, né? Quer dizer, que todo mundo merece uma moradia digna. Não é isso que a nossa Constituição fala e rege? Mas, infelizmente, nem isso não é verdade, porque a gente tem um distanciamento social no Brasil enorme, né? De muitos pobres, a desigualdade social é enorme, né? Então, a igreja na terra, ela precisa se posicionar, mas ela tem que manter um equilíbrio. Ela precisa fazer a obra social, sim, porque a gente, quando é salvo em Jesus, a gente faz não para ser salvo, faz porque já é salvo. Mas ela não pode esquecer que ela não pode acrescentar a obra como instrumento de salvação, porque a salvação é só Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos voltar lá para a gente, para o texto bíblico. Agora, vamos lá, quer ver? Deixa eu dar uma puladinha aqui. Ele vai dar um testemunho dele aqui, depois ele vai dizer aqui, quer ver? Vamos lá para o capítulo 3. Olha o que ele fala. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está vendo a pergunta de Paulo? Como quem diz, vocês estão preocupados com as obras da lei? Vocês não receberam o Espírito Santo, né? Pela pregação da fé? Foi pelas obras da lei que vocês receberam? Está dizendo, será que vale a pena voltar às obras da lei? As obras da lei não salvam ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aí vem o versículo 6 agora, que ele vai falar de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Tá? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então ele vai defender, né, o ataque, ele vai defender. Na verdade, se a gente resumir, o que Paulo está dizendo? Paulo está defendendo, é uma defesa do evangelho da fé. Imagina se hoje, no meio da igreja cristã, não estou falando de igreja só aqui na Sarça, não. Vamos supor se surge no meio do evangelho um cabra dizendo que ele é profeta. E ele surge no meio evangélico, né? E começa a se espalhar no Brasil dizendo que ele é um profeta enviado por Cristo, que ele é o último profeta e que tudo que a gente prega está errado, que só ele tem a verdade, e começa a falar um monte de coisa. Você, como cristão, o que você faria? Você aceitaria ou você questionaria? Por que você questionaria? Mas vocês sabiam que tem muita gente que acredita nisso, nessas coisas? Que acredita? Por quê? Porque sabe o que acredita? Porque não confronta com a verdade do Evangelho, porque não tem conhecimento da Escritura. E sai por aí aceitando, acreditando em tudo que se fala aí fora. Não, porque o cara é um profeta e está falando que o Evangelho é mais isso, não. Mas aí Paulo fala, se alguém pregar a vocês um outro Evangelho, seja maldito. Porque o Paulo vai dizer que ninguém pode colocar um outro fundamento além daquele fundamento que já foi posto. E qual é o fundamento que já foi posto? Jesus Cristo. Porque Paulo vai dizer que Jesus, e Pedro vai dizer a mesma coisa, que ele é a pedra angular. Não tem como mudar.
Não tem como mudar. Tem como mudar um alicerce que já foi colocado? Como é que eu vou tirar um alicerce? Já está colocado ali, não tem como mudar aquilo ali. Então, Jesus, na Escritura, é a pedra que os construtores rejeitam. Ih, já estou falando no mistério aqui que Deus me deu essa noite, que nós vamos chegar lá, tá? Vamos voltar, agora vamos para lá, tá? Gálatas aí, aí a gente vem aqui, capítulo 4 de Gálatas. Lembrem-se que Paulo está falando de liberdade em Cristo. Liberdade, tá? Aí ele vai contar agora a história de Sara e Abraão. 4, 20 e 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre nasceu segundo a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta mulher é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde, é igual a Jerusalém atual, a Jerusalém da terra, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém do céu é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos do teu marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Como diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, vocês não são filhos da escrava, e sim filhos da livre. Amém? Agar é a escravidão da lei. Isaque é a promessa, é a graça do Evangelho. Amém? Então, que Paulo está usando uma alegoria, para dizer, olha, a liberdade em Cristo é Isaque, é a promessa, tá? Porque Agar é a escravidão. Vocês estão querendo voltar à lei, então vocês estão querendo viver como Agar, vocês ainda são escravos. Então, Agar representa a escravidão. Paulo é um autor alegórico, Paulo é um autor de retórica. Tudo o que ele fala, ele vai provar por A mais B dentro das alegorias do Antigo Testamento. Está todo mundo entendendo? Qualquer coisa de Paulo que você lê, você vai encontrar exemplo do Antigo Testamento, porque Paulo vai endossar, ele vai provar a tese dele, vou usar essa expressão, usando o Antigo Testamento para provar o que ele está dizendo. Então, a gente vê, se Paulo citou o Antigo Testamento, como é que eu posso dizer hoje que o Antigo Testamento não serve mais? O Antigo Testamento não serve mais. Hoje, isso aí é coisa passado. Isso aí não existiu. Isso aí foi um mito. Esses homens não existiram. Fala sério. Então, Paulo é maluco, né? Mas não é verdade? A teologia liberal diz que isso não existiu. Que os personagens do Antigo Testamento, eles são mitos. São apenas fantasia. Que eles apenas são representação. Mas se não existiu, Paulo é maluco, Jesus também é maluco, porque Jesus cita Jonas, Jesus cita a viúva, não é? De Sarepta, não é? Mas não é verdade? Então, Jesus é doido. E Paulo, mais pneu ainda porque não é? Ele cita isso tudo. Então, como é que eu vou dizer que não existe? Né? Então, veja bem. Vamos dar uma olhadinha lá. Ih, meu óculos quebrou. Nossa, tá bom demais da conta, né? Vamos lá agora. Verdades fundamentais da carta. Alguém pode ler para mim, por favor? Por meio do poder do... Na minha página 9. Quem pode ler o restante? A santificação na vida diária é operada somente pela fé, por meio do poder do Espírito. Tá. O Evangelho da salvação, pela fé, é ensinado ao longo de toda a Escritura. Uhum. O legalismo nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e ao julgamento. Quem sabe o que é legalismo, gente? Quem sabe o que é? Alguém sabe o que é legalismo? O que significa essa expressão legalismo? É alguma coisa voltada à lei. Legalismo é o cumprimento cego e rígido das regras da lei, tá? Da lei mosaica.
Jesus ele condenou o legalismo da sua época, porque ele condenava os fariseus, porque eles eram rígidos no cumprimento da lei, mas eles negligenciavam o amor ao próximo. Lembra que Jesus condenou isso? Vocês, a gente cumpre toda a lei, beleza, mas vocês não amam, vocês não perdoam, então o que adianta ser legalista? Legalismo é o cumprimento rígido, cego, da lei, tá? Qualquer coisa, se a gente não vigiar, a gente se torna um cristão legalista. Não vamos cumprir só a lei. Vamos cumprir o saião, vamos cumprir o saião cumprido. Tem que ser... Não é assim, não é verdade? Então, a manga tem que ser de tantos metros, a calça tem que ser... Não é? Aí a gente está preocupado com o legalismo de uma lei. Aí a gente esquece que o amor é mais importante e o ser humano é mais importante que o legalismo de uma lei. Agora, o problema é que a gente vai para o 8, sai do 8 e vai para o 80. Não, porque a pastora falou... Eu te dou uma coça, não falei isso não, tá? Porque a pastora falou que a gente não precisa cumprir lei, não. Então, a gente não precisa andar de roupão, andar de saião, de manga comprida. A gente pode soltar a franga à vontade. Eu não falei isso. A gente precisa viver com o equilíbrio. Como diz Aristóteles, a sabedoria está no meio, nem numa ponta, nem em outra. Crente, ele não precisa... será que eu posso, pastor? Será que eu não posso, pastor Robson? Será que eu posso andar pelado na igreja? Será que se der quarta bom? Fala sério, está merecendo coça, hein? Você tem o Espírito de Deus dentro de você, não tem a palavra, sabe qual é o teu maior espelho? A Bíblia. Então, você vai olhar para você, pô, isso é decente, isso aqui está bom para mim? Eu não preciso que um pastor puxe meu orelha para dizer se eu preciso cumprir uma regra ou não. Eu tenho que saber. Eu tenho a mente de Cristo ou não tenho? Tenho. Se eu tenho a mente de Cristo, não, Senhor, isso aqui não convém a mim. Por isso que Paulo foi considerado a porta do gentio, porque Paulo é aberto. Paulo não era um cara de mente estreita. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu, Paulo, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha a diferença, eu não me deixarei dominar. Então, eu tenho que entender que o pecado não pode me dominar, porque ele não pode governar a minha vida, porque se o pecado governar, aí olha o segredo de Gálatas, se o pecado governar a minha vida, eu não sou mais livre, eu sou escravo. Amém, irmão? Você não foi chamado para ser escravo, você foi chamado para ser livre. Amém? Amém? A minha liberdade em Jesus vai fazer eu entender o que eu posso e o que eu não posso. Está todo mundo entendendo isso? Agora vamos sair desse mistério, tem outro mistério aqui, Jesus fala sério. Sim. Ainda bem que eu tenho uma irmã que trabalha com ótica, tá? Ainda bem. Jesus, graças a Deus. Fala sério, né? Vamos lá. Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá. Vamos lá para a gente dar uma puladinha aí, Efésios agora. Bom, Efésios foi considerada a rainha das epístolas. Rainha. Foi considerada, né? É conhecida como a rainha das epístolas. De todas as cartas de Paulo, é a carta mais impessoal. Não tem nenhum toque pessoal de Paulo na carta aos Efésios. Não tem. Aquele toque pessoal que tem em Filipenses, de amor, de toque, né? De alguém que conhecia o povo. Na carta aos Efésios não tem. É a carta mais impessoal, mas tem uma razão para isso. Por quê? Efésios é uma carta circular. O que é uma carta circular? No original, ela não tem o título aos Efésios. Não vem esse título no original. No manuscrito original, por quê? Porque ela é uma carta que ela não foi endereçada inicialmente aos Efésios. Ela foi endereçada a uma região chamada região de Éfeso, da Ásia Menor. A região da Ásia Menor, onde havia várias igrejas, onde Paulo passou. E nessa região da Ásia Menor, a cidade maior era a cidade de Éfeso. Então, Paulo, né, querendo que essa carta fosse lida em todas as igrejas, ele não botou título aos Efésios, né? Mas Éfeso era como se fosse o QG de Paulo, o quartel-general. Era o centro do ministério dele. A gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos que Paulo passa por Éfeso, né? Você lembra de um capítulo 20, 19, em que ele passa lá, ele faz um discurso no Areópago, aí o povo fica clamando mais de 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, grande, né? Ele passa por ali, era uma região idólatra, onde a deusa Diana era venerada, e ele passa ali, e essa região da Ásia Menor, Paulo evangeliza essa região nas viagens missionárias, né? E nessa região,
nesse processo de evangelização, ele costumava ficar em Éfeso, onde era o centro maior. Ali ele ficava, era o centro do ministério paulino, quando ele estava na Ásia Menor. Então, como essa carta, o desejo dele era que ela circulasse em todas as igrejas, né? Era lida, ela ficou nesse centro e ela rodava outras igrejas, né? Ela era lida em outras igrejas da região. Aí, depois, foi acrescentado aos Efésios. Então, a carta aos Efésios ela é impessoal, por quê? Porque Paulo não escreveu para uma igreja só. Se eu estou escrevendo, se Moisés vai escrever uma carta para uma única igreja que ele conhece, vamos supor, Moisés vai escrever uma carta para a congregação da Sarça. Um exemplo, estou profetizando, tá? A congregação da Sarça. Tem uma congregação lá, digamos assim, lá no Caramujo, ou então em qualquer lugar, São Gonçalo, lá em Taburaí, vou usar Taburaí. Aí lá nessa congregação, Moisés dirige essa congregação, Moisés fica lá conduzindo. Então Moisés se torna amigo daquele povo. Se ele vai escrever uma carta, ele conhece aquele povo todo. Então ele vai dar um toque pessoal, por quê? Porque ele conhece aqueles rostinhos. Mas se eu falo assim, o irmão... Qual é o nome sua, minha amada? Luciene. Se eu falar assim, Luciene vai escrever uma carta para essa congregação de Moisés. Aí ela vai escrever, mas ela não conhece aquele povo ali. Então, não tem como ter um toque pessoal, entendeu? Então, ela vai escrever uma carta bonita, mas não tem um toque pessoal, porque ela não conviveu como Moisés conviveu. Então, por isso que a carta aos Efésios não tem um toque pessoal, porque Paulo não escreveu para uma única igreja, ele escreveu para uma região de igreja. Aquela carta era lida, rodava de mão em mão, era lida aqui, agora vai para outra congregação, ela foi para Laodiceia, que era cidade vizinha, foi para Laodiceia, rodou, foi lida lá, foi para outro lugar, para Colosso, rolou, foi lida lá também, e foi por ali afora e foi sendo lida. Qual é o assunto da carta aos Efésios? Efésios tem um tema central, tem uma doutrina principal na carta aos Efésios, e o tema de Efésios é a igreja. Lindo, lindo, lindo isso aqui, lindo. Paulo usa na carta aos Efésios um termo. Na carta aos Efésios, você vai observar que muitas vezes aparece a palavra mistério. Mas essa palavra, esse termo mistério em Efésios, não é mistério de profecia. Eis que te digo mistério. Eis que tu vais casar no ano que vem. Não é esse tipo de mistério. Tá? Mistério aqui, na carta aos Efésios, é a igreja. Paulo vai revelar, olha que lindo isso. A Paulo, somente a Paulo, foi dado o direito de entender o que era igreja. O que era a igreja. Jesus falou sobre a igreja, né? Jesus falou que edificaria a igreja. Os profetas predisseram sobre a igreja, mas ninguém tinha como entender o que era a igreja, traduzido em miúdos. Só quem recebeu a revelação da igreja, do que era a igreja, foi Paulo. Então, ele vai escrever aos Efésios o que é igreja. Lindo isso, né? Fala. É. Depois Deus entrega o estatuto para Paulo. Aqui o estatuto é verdade. É muito interessante, né? Essa carta, como eu já falei, é uma carta circular. Ela foi escrita para circular entre as igrejas ali da província da Ásia, né? E Éfeso era a maior cidade dessa região da Ásia. Ele vai falar sobre a doutrina da igreja universal. O que é a igreja universal? Todos os povos espalhados em todos os lugares, né? Até então, mas nas outras cartas Paulo não fala de igreja, mas ele fala de igreja local. Os problemas da igreja local, né? Agora, os Efésios não. Os Efésios, ele revela, ele fala da igreja universal. Vamos lá um pouquinho? Abre comigo a sua Bíblia lá na carta aos Efésios. Tá? Vamos ver se a gente consegue entender aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos
irrepreensíveis perante ele em amor. Agora eu quero pular aqui, porque eu quero achar uma frase aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Versículo 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós. Ele vai orar, ele diz que está orando pelo povo, né? Ele faz uma oração. Quer ver? Agora, aí vê capítulo 2. Ele vos deu vida, né? Deus, estando vós mortos em nossos delitos e pecado, os quais, no passado, outrora, todos nós andamos segundo o curso deste mundo. O príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sua graça, não é esse termo que eu quero não, quer ver? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue, porque Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo e reconciliasse ambos os povos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por causa da cruz, ele destruiu a barreira da separação. Tá? Agora vamos dar uma puladinha aqui, que eu quero achar aqui. Quer ver? 3, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco a vocês de uma forma resumida. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, esse mistério, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Que mistério é esse? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e também são coparticipantes da promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então, resumo da ópera, o mistério que Paulo fala na carta aos Efésios é a igreja. A igreja que ninguém entendia, que ninguém sabia o que era. Paulo vai dizer que a igreja é a união de dois povos, de ambos os povos, né? Gentios e judeus, que foram unidos e aproximados através da cruz de Cristo. Então, a igreja, ela não é nem gentia nem judeu, ou judaica. A igreja é igreja. Amém, irmão? Está todo mundo entendendo? A igreja é uma junção de povos. Juntou. Mas por que esses povos são unidos? Porque se eles crerem em Jesus, eles partilham a mesma fé. Amém? Agora eu quero que você abra comigo, lá em Mateus, vamos fazer um paralelo com Efésios. Mateus, para a gente fechar essa noite, Mateus 21, para você entender melhor esse mistério da igreja. Mateus 21. De repente você já leu essa parábola, mas você nunca entendeu. Mateus 21. Mateus capítulo 21. Eu vou ler, eu vou deixar vocês participarem, tá? Para que a gente possa encerrar, para explicar esse mistério dessa noite que o Senhor colocou no meu coração. Mateus 21, a partir do versículo 33. Mateus 21, 33. Todo mundo achou? Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou essa vinha com uma sebe e construiu nela um lagar.
edificou-lhe uma torre e arrendou essa vinha a uns lavradores. Depois, esse dono se ausentou do país. Ao tempo da colheita, ele enviou os seus servos aos trabalhadores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, trataram-no da mesma sorte. E, por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente estes malvados e arrendará a vinha a outros trabalhadores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-los, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, a gente tem aqui, para fechar, por que eu li essa parábola? Porque essa parábola foi contada por Jesus. E Jesus contou num contexto em que ele estava se dirigindo aos líderes judaicos, aos líderes fariseus, né? Os líderes dos judeus, os líderes de Israel. E Jesus conta uma parábola de um dono de uma vinha, que tinha uma vinha, era dono de uma vinha. Ele planta uma vinha nessa terra e ele vai embora. Vou me ausentar do país e vou embora. Ele chama, né, os meeiros, né, que são os arrendatários, né? Vocês vão tomar conta da vinha e eu vou voltar daqui a um ano para poder pegar os frutos que pertencem a mim. A gente sabe que hoje em dia a gente chama de, tem um nome que dá isso aí, esqueci, arrendou, né? Fulano arrendou um comércio. Ele não é dono do comércio, mas ele tem que dar um determinado valor à pessoa que é o dono do comércio, né? E ele voltou. Quando ele chega, o que ele faz? Ele fala: eu sou o dono, eu vou mandar uns servos meus lá para pegar o que é meu, pegar o meu dinheiro, né? Eu vou usar a expressão dinheiro, os meus frutos, né? Aí, quando esses servos vão, o que o texto bíblico diz? Diz que o dono da vinha planeja lá com o pessoal lá e mata esses servos, né? Aí esses servos vão em 3 levas. Mata os primeiros que vão, depois torna a matar o segundo, aí mata a terceira leva de servo e mata. Aí, no final, matou todo mundo. A gente esperava o quê? Pô, esse cara está irado, vai matar, agora vai ficar com ele vai ficar com raiva e vai lá tomar satisfação. Mas ele faz o contrário. O dono, pela sua bondade, ele manda o filho. Não, eu vou mandar meu filho agora, porque meu filho eles vão respeitar. Aí manda o filho, né? Era o cara que tinha o direito à herança, né? Pô, o filho do cara, ele é herdeiro. Aí manda o filho, mas também não respeita o filho. Ele pega o filho, trama lá fora, vamos matar ele lá fora. Porque não podia matar na terra, porque molhando a terra de sangue, a vindima não teria valor para venda. Olha que interessante, né? Aí pega o filho, sai com o filho lá fora e leva e mata ele. Aí Jesus faz a pergunta, né? Vou matar o filho e agora? O que vocês acham que vai acontecer com ele? Vai acontecer que ele, né? Aí eles mesmos dão uma sentença em parte, né? Aí Jesus conclui, parou e fala: pois é, da mesma maneira, né, que aconteceu isso que vocês falaram, essa vinha também vai ser tirada, né? Uma vinha vai ser tirada e vai ser dada a um povo para que dê respectivos frutos. Resumo da ópera. Quem são os servos? Quem é o dono da vinha aqui, gente, na parábola? Quem são os servos? Quem são os servos aqui na parábola? Quem são os servos na parábola, gente? Nós não estávamos lá, então os servos não somos nós. Quem são os servos da parábola? Primeira leva, segunda leva, terceira leva de servos, quem são? Que morreram, que foram assassinados, quem são? Os profetas. Os profetas não foram levantados por Deus para consertar a nação e morreram?
Os profetas todos morreram por causa disso, né? Lembra que Jesus lamentou, subiu na céu em Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas e apedrejas que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar com a galinha junto do pintinho, mas vocês não quiseram. Lembra disso? Todos os profetas, né? Você pode ler Jeremias foi né? Apanhou para morrer. O profeta Zacarias também, Isaías foi cerrado ao meio. Então, se você for analisar, você vai observar que os profetas são os servos enviados. Lembra que a gente falou que no cativeiro, a única função que subsistiu foi a dos profetas, porque não tinha mais nenhuma, né? Os profetas é a última classe, né, ministerial que Deus levantou para consertar a nação. Então, Deus levanta os profetas para quê? Para tentar trazer Israel a um arrependimento. E mesmo assim não resolveu. Aí Jesus conclui dizendo, está vendo, ó, vocês mataram os profetas ao longo dos anos, né? Porque eu tentei consertar a nação, vocês não quiseram. E por fim, olha o detalhe, eu mandei o meu filho. E vocês também mataram o meu filho. Aí eles entenderam que o cara está mandando uma indireta para a gente tem que correr daqui. Eles entenderam que aquilo ali era uma indireta. Jesus não tinha papo na língua. Mandava indireta para quê? Resumo da ópera. Quem é esse povo que vai herdar esse reino aí? Foi tirado esse direito era de quem? Quem foi que perdeu e quem foi que entrou e ganhou, passou a ganhar esse direito aí? Esse povo que perdeu o direito era Israel. Esse povo que ganha são os gentios, a igreja. Amém? Então Israel perde. Por que Israel perde? Porque perde. Mas pastor, eles não são povo da promessa? Eles continuam sendo. Você nem eu vão, por mais que eles tenham errado, a gente não vai mudar isso aí. Porque eles são herdeiros de Abraão e a gente não é. Eu estou falando Abraão segundo a carne, tá? Então esse direito de Abraão segundo a carne é deles. Eles são o povo da revelação do Antigo Testamento. Mas eles perderam o direito no sentido de Cristo. Por quê? Porque eles rejeitaram. Então agora, mas não tem chance para eles? Tem só na igreja. Por isso que Deus é lindo. Eles rejeitaram de um jeito, mas a igreja é uma junção desses dois povos. Eu sou judeu, eu creio em Jesus Cristo como Salvador, ele é igreja. Acabou. Não tem mais separação. Eu sou judeu, eu sou gentil, você é gentil, você é um filho do cão, eu sou judeu. Não tem. A igreja é linda, porque Jesus juntou os dois povos. Não tem macho nem fêmea, não tem homem nem mulher, não tem preto nem branco, não tem amarelo, não tem nada. Deus ama todos os povos e desse povo fez um chamado igreja. E você é igreja de Jesus na terra. E Jesus disse assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra é Cristo. E dessa pedra foi fundada a igreja, chamada Igreja de Deus na Terra. E a base dessa igreja é Jesus. Você é igreja. Você é igreja local aqui, mas você é igreja universal espalhada pela face da terra. Você pode aplaudir o Senhor? Isso é que é lindo. Não há mais separação, não há mais barreira. O que a gente aprende com isso? Quando a gente rejeita, perde os privilégios. Amém, irmão? Rejeitou, perde privilégio. Deixa a banda passar, a fila vai andar. Né? Porque Israel rejeitou. Pois é, vocês não deram fruto, não. Lembra da história da figueira? Jesus passou, é complemento da parábola. Jesus passou, viu uma figueira, eu estou com fome, vou colher um fruto, que eu preciso comer um fruto da figueira. Mas ela estava bonita, caraca, está cheia de flor, mas não tinha fruto. Quem é a figueira? Israel. Aí, o resumo da ópera? Israel não deu os frutos que deveria dar. Então, Deus tirou o privilégio de Israel e deu para o gentio, que é a igreja. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Oh, glória! Jesus é lindo! Aplauda Ele! Amém?